A peça teatral Oração para uma Negra faz uma denúncia densa e intensa contra o patriarcado e o racismo no sul dos Estados Unidos. É uma peça atual e absolutamente necessária. Vamos falar sobre Oração para uma Negra, mas antes eu gostaria de lembrá-los da importância de curtirem o vídeo, caso gostarem dele, e de se inscreverem no canal se ainda não são inscritos. E também, se possível, nos ajudar a divulgá-lo entre seus amigos e amigas, entre as pessoas que você conhece e que gostam de dramaturgia. Feito esse pedido, vamos lá! William Faulkner foi um romancista, contista e dramaturgo americano cuja obra é considerada uma das mais importantes dos Estados Unidos. Ele chegou mesmo a receber o Prêmio Nobel de Literatura no ano de 1949. Sua obra é profundamente influenciada pela história da sua família e a história da região de onde ela veio, que é o sul, né, o sul dos Estados Unidos, sobretudo o legado da Guerra Civil, a própria escravidão e as tradições que se formaram naquela região. Para a gente compreender a estrutura dramatúrgica de Oração para uma Negra, é fundamental a gente destacar as contribuições de um outro romancista, o franco-argelino Albert Camus, para sua composição. Quando William Faulkner escreveu a peça em 1951, ela foi considerada muito difícil para ser levada aos palcos, por conta da dureza, né, de seus diálogos e das dificuldades de adaptar algumas das suas indicações para a própria composição, né, movimentação de palco. Mas Albert Camus, que teve acesso à peça logo depois que ela foi publicada, entendeu que ali existia uma peça de altíssima qualidade e ele resolveu fazer alguns ajustes no texto, né? Então, ele não fez grandes interferências, mas ele fez uma adequação do texto ao trabalho cênico propriamente dito, né? Então daí que normalmente Oração para uma Negra é apresentada em suas publicações, sendo a sua autoria William Faulkner, adaptada por Albert Camus. Mas é interessante entendermos, né? Acho que é importante a gente compreender que essa adaptação não é no sentido que nós damos hoje em dia, né, que nós entendemos corriqueiramente a palavra de ser uma obra adaptada, mas como um trabalho de ajustes e correções que o Camus fez na transição do texto para a cena. A peça é dividida em 6 quadros, e esses 6 quadros, por sua vez, estão agrupados em 2 partes, sendo que a primeira parte são 3 quadros, assim como a segunda parte também tem 3 quadros. Dentre as personagens da peça, 3 são determinantes, né? 3 formam a estrutura central da sua narrativa, que são as 3 que eu vou apresentar agora. A primeira é Nancy Manigault. A Nancy, ela é uma mulher negra, ex-viciada em drogas, ex-prostituta, bastante marginalizada, é uma mulher analfabeta, e ela é acusada e é condenada pelo assassinato de uma bebê de colo, filha da sua patroa, a sua patroa se chama Temple Stevens. A segunda personagem importante é a própria Temple Stevens, que é uma mulher branca, jovem, muito bonita. Ela vem de uma família, né, de uma família de classe muito baixa do sul dos Estados Unidos, mas a Temple ascendeu socialmente porque ela se casou com um homem muito rico e de uma das mais tradicionais e aristocráticas famílias daquela região dos Estados Unidos. Então a Temple ela ascende socialmente por meio do casamento. E a Temple, ela carrega terríveis e grandes segredos que são revelados ao longo no transcorrer da narrativa da peça. Um desses segredos é que a Nancy não apenas é empregada da Temple, mas elas são amigas. Quando a Temple ascende socialmente,
e começa a ter uma vida na alta classe sulista dos Estados Unidos, ela também se sente muito isolada, né? E carregando esse fardo dos seus segredos. Então ela contrata a Nancy como sua empregada, mas na verdade é uma forma de manter uma amiga próxima com quem ela pode conversar sem máscaras, né? Ela pode falar sobre o que pensa de verdade com alguém que conhece o seu passado nebuloso. Então a Nancy se torna uma verdadeira confidente da Temple. Por fim, a última personagem que é central na estrutura de Oração para uma Negra é o advogado Gavin Stevens. O Gavin Stevens, ele é tio do marido da Temple, portanto ele também é tio da Temple por afinidade, mas como advogado ele defende a Nancy, né? A Nancy que é acusada de ter matado a filhinha da Temple, né? Então ele vai contra a família, ele vai contra a Temple e seu marido, seus sobrinhos, na defesa, né, nos tribunais da mulher que assassinou a filhinha deles. Há algumas questões, né, alguns desses segredos da Temple que vão sendo apresentados ao longo da peça, né? Eu falei agora há pouco de um deles, que é o fato dela ser amiga da Nancy, mas outro que também é muito importante e que é revelado logo no começo é que quando o marido da Temple ainda estava paquerando ela, né? Ainda paquerava, né? Ele a convidou, eles eram jovens, estavam ainda na escola, ele a convidou para irem a uma outra cidade para assistir um jogo de futebol do time da escola, né? O time da escola estava no campeonato, ia jogar em outra cidade, ele a convidou para isso. Mas ele estava muito ansioso e nervoso com essa viagem com ela, e ele acaba se embebedando. E bêbado, ele desmaia, e a Temple acaba sendo sequestrada e fica sumida por cerca de 6 semanas. Por 6 semanas ela some, ninguém sabe dela, né? E quando ela retorna, esse jovem se sente muito culpado pelo que aconteceu com ela, ele se sente responsabilizado, ele é um jovem de uma família aristocrática, enfim, tem a questão dos valores, e ele acaba pedindo a Temple em casamento. E é assim que a Temple entra numa das famílias de alta roda, né? É muito mais por um sentimento de culpa desse jovem, que de alguma forma abandonou, né? Ele foi irresponsável, enfim, do que realmente por uma questão de amor, de se envolverem, enfim, né? Esse é um dos principais pontos que pautam a estrutura de Oração para uma Negra. Bom, vamos agora para o resumo da peça, né? Concretamente falando, né? A peça se inicia no exato momento que o juiz está declarando que Nancy foi considerada culpada pelos jurados, e ele está proferindo a sua sentença, que é morte por enforcamento, num prazo de aproximadamente 4 meses a partir de então. Quer dizer, ele profere a sentença, Nancy vai ficar presa por 4 meses e ao final desses 4 meses ela será enforcada. Nesse momento, né, ou a partir desse momento, o seu advogado, né, o Gavin, ele começa uma corrida contra o relógio para tentar livrar a Nancy dessa punição. Ele acredita que há muita coisa obscura no passado da Temple e que se ele conseguir desvendar parte desse passado, ele vai descobrir verdades que possam ajudar a Nancy a livrá-la da pena capital. A partir daí, acompanhamos então, né, ao longo dos quadros, uma série de diálogos enviesados em que Temple tenta esconder o seu passado cada vez mais para baixo do tapete, mas de uma maneira sem sucesso, porque esse passado cada vez mais fica assombrando a Temple como um fantasma que não deixa o seu presente em paz. E na medida que a peça progride, essas mentiras e esses segredos ficam mais pesados nas costas da Temple, até o momento que eles se tornam
insuportáveis e ela resolve finalmente confessar o que aconteceu na noite em que a sua filha morreu, na noite que sua filha foi assassinada por Nancy. Ela conta tudo isso para o Gavin, que a leva imediatamente para conversar com o governador do estado em que eles estão, que é a única pessoa, a única autoridade que poderia perdoar a Nancy, né? Que poderia livrar a Nancy da pena capital. Diante do governador, né, diante da autoridade, a Temple confessa que na sua juventude, inclusive naquele momento em que ela ficou sumida por 6 semanas, ela esteve muito enredada numa trama que envolvia criminosos, muita promiscuidade e chantagem. Com o casamento, ela acreditou que seria possível abandonar esse passado, né? Colocar uma pedra sobre ele e começar uma nova vida. Mas ela não conseguiu. E ela não conseguiu porque uma pessoa daquele período tinha provas, né? Que falavam do que ela viveu, e essa pessoa começou a chantageá-la, exigindo dinheiro e sexo. Com o tempo, a Temple acabou se envolvendo amorosamente com esse chantagista que a assediava. E eles decidiram fugir juntos, levando algum dinheiro e a bebê de colo, a sua filha mais nova, deixando para trás o outro filho que ela tinha, que era um rapaz com cerca de 8 anos. Mas a Nancy tentou dissuadi-la dessa ideia, apontando como que isso estragaria a sua vida, né? Como isso estragaria a vida da Temple, mas sobretudo como isso estragaria a vida dos seus 2 filhos, porque a menina cresceria no meio de chantagistas, de bandidos, numa vida sempre em fuga, e o menino que ficaria com o pai começaria a ser visto como o filho de uma adúltera, um filho abandonado, e o pai acabaria duvidando se o menino realmente fosse filho dele. Então, quer dizer, a Nancy tentou alertar a Temple de que essa decisão totalmente fora de propósito, né, na visão dela, acabaria com a vida dessas 3 pessoas, da Temple, da sua filhinha de colo e do seu filho mais velho. Mas a Temple estava decidida, né, e disse que ela iria embora com aquele homem de qualquer jeito. E a Nancy então fica fora de si, ela perde a razão. Ela perde a razão porque ela está muito preocupada com o que vai acontecer com sua amiga, a Temple, e com as suas duas crianças. E nesse momento, né, de perda de razão, a Nancy acredita que se a menina morresse, a agonia faria com que a Temple ficasse em casa e cuidasse do seu filho mais velho. E então a Nancy resolve se sacrificar matando a nenê. E se sacrificar porque ela sabe que ela vai ser presa e condenada à morte, mas ela acredita que a única forma de salvar a sua amiga e salvar aquela família seria cometendo esse disparate. E é assim que Temple diz para o governador que sim, Nancy matou a sua filha, mas ela não fez por mal, que a Nancy estava completamente fora de razão, era uma pessoa muito simplória, até muito sofrida, que ficou sem discernimento do que faria e acabou tomando uma atitude completamente impensada, mas que a verdadeira culpada do crime não era Nancy, era a própria Temple. A Temple diz então que a culpa da morte da sua filha foi ela, foi ela carregar dentro de si um comportamento inaceitável, né? Um comportamento que não condizia com a sua família, com as tradições, com a moral vigente, e foi por isso que a Nancy cometeu matou a sua filha, né? Mas que o certo seria pelo menos tirar a Nancy do corredor da morte, que seria o justo a se fazer. Mas mesmo com a confissão de Temple, Nancy não é tirada do corredor da morte e é executada.
A peça Oração para uma Negra está alicerçada, então, né, em dois temas principais, que são o patriarcado e o racismo. Vamos começar falando do patriarcado, né? Então, essas duas mulheres, Temple e Nancy, essas duas amigas, que têm origens pobres, ainda que Temple tenha ascendido por meio do casamento, elas são muito premidas, elas são completamente premidas pela cultura patriarcal que comum aos Estados Unidos, ao Brasil, enfim, né? Elas são mulheres que são premidas por essa opressão patriarcal. Mas também há o racismo, que faz com que a Nancy ainda seja mais violentada do que a Temple, né? Então a Temple é uma mulher branca, que apesar de todo o seu sofrimento por ser mulher, ao final da peça ela continua com sua família e continua na sua posição social, ao passo que Nancy, sendo uma mulher negra, pobre, analfabeta, só o que lhe resta, ainda que a verdade venha à tona, a morte. Então, de certa forma, o que William Faulkner faz em Oração para uma Negra é mostrar, é denunciar tanto o patriarcado quanto o racismo, mas ele ainda tem um cuidado de tentar de mostrar como que existe uma espécie de uma hierarquia entre as formas de opressão, e uma hierarquia que faz com que parte desse recorte, né, as mulheres, como que as mulheres negras ainda sofrem ainda mais por conta do legado escravocrata e colonial típico do sul dos Estados Unidos, e que de alguma forma também é muito presente na nossa cultura, infelizmente, aqui no Brasil. Oração para uma Negra é uma daquelas peças de carpintaria muito elaborada e densa, né? Não é tanto uma peça de expedientes de autor, né? Quando eu digo expedientes de autor, eu quero dizer assim, como é que o autor cria mecanismos próprios para fazer com que a peça progrida, né? Mas ela é uma peça onde o William Faulkner e o Albert Camus, né, como seu colaborador, como que eles fazem uma peça de recursos, né, trabalhando de uma maneira muito hábil os recursos dramatúrgicos. E aí, recursos dramatúrgicos, eu quero dizer aqueles elementos que compõem uma dramaturgia, né, tradicionalmente. No caso aqui nós temos como os dois principais recursos trabalhados pelo autor, né, pelo William Faulkner, o diálogo e o gestual das personagens enquanto dialogam. Um dos pontos mais interessantes de Oração para uma Negra é o fato de que a ação que move a peça não é uma ação que ocorre no tempo presente das personagens, mas é uma ação que ocorreu no passado. Então as personagens estão tentando, umas tentando esconder, outras tentando revelar o que aconteceu. E para isso os diálogos são fundamentais, né? Então é por meio dos diálogos que o passado vai sendo vasculhado e descoberto. Para isso, os diálogos eles funcionam como verdadeiros mecanismos de uma investigação. Por parte do Gavin, né, do Gavin Stevens, que é o advogado, e ao mesmo tempo como um mecanismo de mentira ou de ocultação por parte da Temple, né, da Temple Stevens. Então esse jogo de gato e rato, né, esse esconde-esconde, é feito por meio da construção de diálogos densos, verticalizados, que tem uma dinâmica entre eles muito interessante, porque na medida em que um tenta descobrir e o outro tenta ocultar, o que você faz é criar diálogos que deslizam, né? São diálogos que temas deslizam, né? Temas que não são importantes são colocados para desviar a atenção e se tenta tirá-lo da frente. Então é um diálogo muito ágil, apesar de denso. Eles são ágeis, são inteligentes, a ironia se faz presente em vários momentos e ao mesmo tempo são diálogos construídos de maneira
a prender a atenção do público, sobretudo porque de um momento para o outro alguma verdade escapa. Só que essa verdade que escapa, aí a gente fica sabendo, ela aparece como peças de um quebra-cabeça. Então você ouve uma verdade que é uma peça de quebra-cabeça, e aí você tem que ficar esperando que outra verdade apareça, ou seja, uma outra peça quebra-cabeça, e você vai juntando uma na outra até você formar o quadro total, e tudo isso por meio da construção de diálogos que o William Faulkner faz. Mas também, além dos diálogos, algo muito interessante, né, o outro recurso muito bem utilizado pelo autor, é o conjunto de gestos que as personagens fazem durante enquanto elas estão conversando. Há muitas indicações, né, muitas rubricas do que as personagens devem fazer enquanto conversam, e rubricas muito detalhadas sobre como pegar um copo de gelo, o que se fazer com esse copo, como pegar a garrafa, enfim, tudo isso é muito detalhado, o que faz com que a peça, o texto escrito seja muito assemelhado com um roteiro de cinema, né? Quem tem familiaridade com roteiros de cinema sabe que eles são muito detalhistas no gestual, porque é uma exigência, enfim, né, para você poder realizar um filme sem grandes dúvidas no momento do trabalho prático. Mas esses gestos, ele também cumprem uma função que é muito interessante, porque se os diálogos revelam o passado das personagens, né, revelam os acontecimentos concretos, o gestual, durante esses diálogos, revelam os sentimentos por dentro de cada personagem. O gestual revela a subjetividade, ou como a subjetividade de cada personagem está lidando com as pressões daquele momento, daquele diálogo. E isso é feito com uma grande maestria por parte de William Faulkner, que consegue, então, nos mostrar ao mesmo tempo, na mesma cena, na mesma situação, o fato concreto e a subjetividade de cada personagem, enquanto revela ou esconde aquele fato concreto. Isso, para atores e atrizes, é um prato feito, porque oferece muita riqueza de detalhes e de criatividade para que os atores e atrizes possam compor suas encenações em altíssimo nível. E assim, algo que a gente pode destacar também é que, para além dessa questão do patriarcado e do racismo, e do trabalho que o William Faulkner faz com os recursos dramatúrgicos para compor essa peça, há algo em Oração para uma Negra que me parece ser absolutamente fundamental levantarmos, que é um certo fatalismo racial. E o que eu estou chamando aqui de fatalismo racial, né? Nessa peça, o primeiro momento dela é a condenação, né? É a sentença de morte da Nancy. A peça começa com ela sendo condenada à morte e deixando claro que ela vai ser executada em cerca de 4 meses a partir do momento em que ela é sentenciada. E a peça, como eu disse, né, ela se torna então um jogo investigativo, né, por parte do advogado. Ora, essa peça ela é uma corrida contra o relógio, né? Então existe um fatalismo aí, existe uma certeza. Nancy será executada. Essa é a única certeza com que a peça começa. Ela se inicia nisso. Não é uma pré-determinação como numa tragédia, né? Não existem elementos superiores que determinam o destino, como nas tragédias. É um fatalismo, simples assim. É um fatalismo que é determinado pela cor da pele de Nancy, né? Então, é uma ideia de um fatalismo racial. É esse fatalismo racial o qual William Faulkner e Albert Camus estão se voltando contra, né? É contra a ideia de que existe na sociedade partes dela que estão condenadas a ficarem onde estão simplesmente pela cor da pele.
E isso me parece que é absolutamente fundamental para entender essa peça, né? Daí que essa peça ter sido considerada quando ganhou os palcos, né? Quando ganhou as páginas e os palcos, e até hoje como uma das mais impressionantes denúncias dessa ideia de um fatalismo racial. Torna a dizer, é uma denúncia contra o patriarcado e contra o racismo, mas o que perpassa essa denúncia é essa ideia de um fatalismo racial. Bom, é isso que tínhamos para falar sobre Oração para uma Negra, de William Faulkner. Espero que tenham gostado, espero que tenham valido a pena para vocês. Peço que, novamente, que curtam o vídeo se gostaram, peço que se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e que nos ajude a divulgar esse canal, esse trabalho que nós fazemos para apresentar a dramaturgia nacional e estrangeira de uma maneira breve, porém honesta e com bastante pesquisa para o público em geral. Quero também lembrá-los e lembrá-las que duas das minhas peças mais recentes, Brasil Ano Zero e O Sonho Americano, foram publicadas em livro. Se alguém se interessar por saber mais sobre as peças, ou se quiser adquirir um dos volumes ou os dois, entre em contato com o e-mail que estará na descrição desse vídeo. O nosso próximo vídeo será sobre a peça As Folhas do Cedro, de Samir Yazbek, uma das peças mais importantes do teatro contemporâneo brasileiro. Lembro que nossos vídeos saem às terças-feiras, às 11 horas. Às vezes atrasa, mas o compromisso é terça-feira às 11 horas. E até lá você pode acompanhar as sugestões desses outros dois vídeos que nós já fizemos, que eu acredito que, se você ainda não os viu, vai gostar bastante. Muito obrigado e até lá.